Fala, comandantes. Vamos dar início a mais um PFcast, Pequenas Empresas que Funcionam. Eu me chamo Érica Carla, sou especialista em marketing de conteúdo. Eu sou Fábio Calazans e sou especialista em gestão para pequenas empresas. E hoje a gente vai debater um tema, né, Fábio? Inclusive, vou até já sugerir aí em uma outra oportunidade, a gente tá chamando uma psicóloga ou um psicólogo, né, para fazer uma abordagem de forma mais ampla e Uma abordagem direcionar mais melhor, mais técnica, né? Já estou técnica. aqui anotando, viu? Isso, mais técnica. Inclusive, temos até alguns parceiros aí que eu fiquei imaginando aí durante o nosso momento de reunião, de antecipação, né? Mas, enfim, hoje a gente vai falar como controlar as emoções no dia a dia aí do empresário, né? No mundo dos negócios. O bicho pega, né, não, É Fábio? verdade. Como você vai conseguir equilibrar, né, a sua vida profissional com a sua vida pessoal? Quando a gente fala é, em empreendedorismo, quando a gente fala aí de empresário, a visão de que a sociedade tem é de que o empresário trabalha menos, de que o empresário sofre menos pressão por não ter ninguém ali pegando no pé dele, cobrando o resultado. E quando na verdade é o contrário, né? O Sim. empresário ele sofre muitas pressões. Eu costumo dizer que a vida emocional, Érica, de um empresário é uma montanha russa, né? Um momento você tá bem, né? Tá lá em cima, o outro momento você está embaixo, você tá mal. Tem dia que você acorda super disposto, motivado. Tem outro dia que você não acorda tão assim. Tem dias que você nem quer levantar da cama. Tem dias que você acorda motivado, disposto, mas finaliza o dia, né? Acabado e totalmente desmotivado, Eu né? acho que eu posso me colocar nesse caso hoje. Acordei super disposta, motivada com várias ideias, mas o dia ele tá pendendo aí para dias e dias, né? Como eu costumo dizer sempre, não tem como a gente manter o equilíbrio. Tenta ao máximo, né? Usar algumas técnicas aí para manter o equilíbrio, mas quando a gente tá no dia a dia ali na raça, as coisas vão se moldando de formas diferentes e aí precisa, de fato, a gente teria alguma técnica, tipo, para você utilizar no fim do dia, alguma que você Tem sim, tem uma usa? técnica e eu vou até, no final do podcast, falar sobre a técnica e Sim, tentar ensinar aos comandantes, entendi. tá? Técnica simples, rápida, mas que surte muito efeito, tá bom? Então, não saia daí desse episódio, assista até o final. E para você que não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal. Deixa o teu joinha, compartilha esse podcast com as pessoas que interessam para você, para as pessoas que você acredita que o assunto interessa, tá? A gente aqui fala tudo sobre o mundo dos pequenos negócios, tá? A gente foca muito, principalmente em gestão para pequenas empresas. Então, se interessa para você esse assunto, se interessa para alguém conhecido, presenteia essa pessoa querida com o compartilhamento desse conteúdo. Beleza? Show. Perfeito. Bom, o que acontece é que muito se fala, Érica, no. Como é que eu posso até dizer, cara? Muito se fala na saúde mental das pessoas, né? Dos colaboradores. Muito se fala na saúde mental dos empregados que estão ali todos os dias sob pressão para entregar resultado, ainda tem o estresse do seu ofício, né? Ainda tem uma vida familiar em casa. Então, muito se fala, né, sobre tudo isso, mas dificilmente se fala sobre a saúde mental do empresário, sobre a saúde do mental do pequeno empresário, principalmente, que é quem mais sofre pressão.
tá? Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Prometemos trazer um especialista, tá? Hoje eu vou dar aqui o meu ponto de vista. Érica também vai trazer o ponto de vista dela, as experiências dela, assim como eu vou trazer as minhas experiências vividas no campo de batalha aqui para vocês. Mas, claro, não somos especialistas, né? Sim, Vamos trazer especialista aqui não para tratar do temos assunto, mas pelo fato de eu já ter passado por muita coisa, pelo fato da Érica ter passado por muita coisa, provavelmente você que está começando agora também já desculpe, não passou ainda por essas coisas. E, de certa forma, sim, através da nossa experiência, através da forma com que a gente superou tudo isso, a gente consegue sim ajudar outras pessoas. E o nosso intuito com esse podcast de hoje é isso. joia. Então vamos dar a largada, né? Qual seria aí o ponto inicial? Como- É principal dica, principal O ponto inicial, alguma situação pontual? eu vou trazer dicas, tá? Também, mas o ponto inicial é que eu queria quebrar um tabu aqui quando a gente fala de buscar um equilíbrio na vida, tá? Eu acredito, né? Se você veio para esse podcast achando que eu ia falar para você, não, para você ter um equilíbrio na vida, você vai precisar dormir 8 horas por noite, você vai precisar fazer 2 horas por dia de academia, você vai você tem que ter tempo de qualidade com a sua família, brincar com seus filhos. Você precisa se preocupar em cuidar da sua espiritualidade. Você precisa cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física. Você precisa fazer meditação. Cara, eu vou iniciar o podcast quebrando esse tabu e sendo um pouco aqui contraintuitivo, tá? No meu ponto de vista, Érica, equilíbrio para quem quer ter uma vida de resultado, para quem quer ter ali muito resultado na sua empresa, na sua profissão, não existe. Definitivamente. Porque é o seguinte: para você ter resultados expressivos, você precisa se dedicar um pouco mais do normal, um pouco mais do comum. E assim, todas as vezes que você se dedica demais em uma coisa, você vai estar descobrindo uma outra coisa, tá? Não existe você conseguir ter altos resultados na sua empresa, no seu negócio, e ao mesmo tempo ter tempo para cuidar da sua saúde física, ter 2 horas de academia, dormir 8 horas por noite, conseguir ter tempo de qualidade com a sua família, conseguir, vamos lá, cuidar da sua espiritualidade, conseguir cuidar da sua saúde mental. Cara, é praticamente impossível. O que acontece é que muitos gurus vendem isso e isso acaba sendo ali, no meu ponto de vista, cara, uma forma de sabotagem, tá? Então, você pensa que consegue fazer tudo isso e aí você acaba se sabotando. Você acaba, quando chega ali no final do dia, no final do mês ou no final do ano, você viu que fez pouca coisa daquilo que você tanto buscou. Então você correu tanto atrás de todas essas coisas, de ser bom em todas essas coisas, e você acaba se frustrando, né? E acaba sendo ali uma autossabotagem para que você não seja bom em nada e não consiga resultados expressivos em nada. No meu ponto de vista, você precisa definir prioridades e não procurar o tão sonhado equilíbrio que todas as pessoas falam. Porque, cara, você não vai conseguir. Você não vai. Esse é o meu ponto de vista. Todo mundo pode discordar, vocês não são obrigados a pensar dessa forma, tá? Mas é muito difícil, é muito difícil. O que você precisa cara, busca as suas prioridades. Digamos que a sua prioridade ali,
por exemplo, eu, né? Prioridade número 1, saúde. Prioridade número 2, família. Prioridade número 3, trabalho. Então, busca as tuas prioridades, vê se os teus valores, se a tua agenda está voltada para correr atrás dessas prioridades. Nem sempre você vai conseguir, nem sempre, tá? Mas define aí quais são as tuas prioridades, cria uma agenda, né, voltada, direcionada a essas prioridades. O que é que tu acha com essa polêmica, Érica? Então, eu vou ser uma das que discorda de você. Show, show de bola. É, Então, no meu ponto de vista, eu acredito que o que talvez falte seria você. Muitas vezes não é o tempo que você faz as coisas que vai expressar ali a qualidade daquilo, ou não é o tempo que você passa no seu trabalho que você vai ser mais produtivo. Muitas vezes a gente usa algumas coisas que acabam interferindo na nossa produtividade, e aí vamos citar aqui uma básica, né, que é o uso de aparelho celular. Muitas vezes, se você for olhar ali no seu uso do dia a dia, quanto tempo você passou utilizando o aparelho celular com coisas fúteis e não a trabalho, que a gente sabe que tem muitas pessoas que usam a trabalho, né? Mas tem muitos casos em que você realmente perde muito tempo ali. E aí, quando você vai fazendo um somatório do dia a dia, talvez a sua falta de foco atrapalhe e você não consiga organizar e manter o equilíbrio. O meu equilíbrio, ele é muito baseado no que você falou. A minha saúde mental, normalmente eu trabalho junto com a saúde, porque enfim, na prática de exercícios físicos, para mim ali já é uma coisa mental, uma coisa de sair e tal. Dos meus filhos, que eu não abro mão de tempo de qualidade, e você precisa também se dedicar ao trabalho, afinal, não tem como você conquistar as coisas, né? Mas tirando isso, ainda tem casa, enfim, uma série de fatores e que tem dias que de fato você não consegue fazer o que você gostaria de ter feito. Mas talvez se você parar para pensar e analisar direitinho como você está distribuindo o tempo no seu dia a dia, não entendi. Desculpa aí, mas é porque surgiu uma pergunta e eu tô louco para fazer ela, mas eu preciso deixar você terminar a sua fala. Se perdeu? Eu ia a pergunta. Não, termine. Pergunta. Não, você tem que terminar o seu raciocínio, senão a galera não vai acompanhar. Então, muitas vezes a sua falta de foco, que muita gente pode ter outras prioridades, aqui a gente citou coisas básicas do dia a dia, mas tem várias outras que você faz ao decorrer aí do seu percurso e que se você não, talvez mantesse um pouco mais de foco e não perdesse tanto tempo com coisas fúteis, você conseguisse aí manter o equilíbrio melhor na sua rotina, no seu dia a dia. Lembrando que eu falei digamos ali que as macro Sim, prioridades, né? Saúde, família e trabalho. sim, Claro que dentro de saúde você vai precisar priorizar algumas coisas. sim, Dentro de família também sim. e dentro do trabalho principalmente. Mas a minha pergunta seria: você acha que você consegue equilibrar tudo isso e ter uma vida equilibrada hoje? Olha, eu acredito que a questão do equilíbrio, ele, principalmente em casos de empresários, né, ele vai depender muito de onde a sua empresa está. Por exemplo, nós sabemos que no início de uma empresa, ela demanda muito mais de você como empresário, de você direcionar, de você, enfim, é muita coisa nova, né? Você está ali em um campo novo, então você vai precisar realmente demandar mais tempo. Talvez no ponto inicial da tua empresa, você não consiga manter esse equilíbrio.
Mas aí é muito uma questão de você não achar que isso será para sempre e não fazer com que isso seja para sempre. Então, hoje, eu particularmente, nos meus ponto 3 ali, no meu ponto 3 de prioridade, eu consigo priorizar. Mas tem muita coisa que eu gostaria de fazer e que eu não consigo. Por quê? Justamente porque, no meu caso, eu estou num ponto inicial. E muitas vezes eu também perco muito tempo com coisas fúteis. Eu consigo reconhecer isso, que muitas vezes eu acabo ali, desfoco, e quando eu venho me tocar, enfim, o tempo já passou e o tempo não volta mais atrás. Mas o que é que acontece? Se você não buscar o equilíbrio, as outras coisas não vão te esperar. As outras coisas não vão esperar, eu estou passando por um processo turbulento, depois eu faço isso. Um exemplo mesmo, nós sabemos que é muito importante sair em casal, sair com uns amigos e tal. Será mesmo se dentro desses top 3 a gente não tiver nós não tivermos um momento desse de descontração, de tirar um pouquinho do foco? Ah, não consigo todos os dias, mas o equilíbrio semanal, isso também é equilíbrio. O equilíbrio, eu acredito que ele não seria baseado em todo dia você conseguir fazer tudo o que você pensa. Mas aí, durante uma semana, se você conseguir estabelecer e manter e fazer uma programação que realmente dê e que você acha que tem ali um equilíbrio semanal, seria muito válido. Certo. Você conseguiu entender o meu ponto de vista? Consegui e assim, continuo com a minha Sim. tese de que o equilíbrio, principalmente no mundo do empreendedorismo, não existe. Você não vai conseguir. Sim, porque quando você pensa em equilíbrio, você pensa em uma constante de performance, sabe? Ao menos eu vejo assim. Equilíbrio é uma coisa constante. Não, o equilíbrio emocional, claro que você não vai conseguir manter o equilíbrio emocional. Mas é porque aí a gente destoou um pouco, né? O equilíbrio emocional de negócios com prioridades, eu acredito, coisas, Mas prioridades de quando negócios eu de falo equilíbrios. que a gente não consegue, de certa forma, um equilíbrio e que a gente precisa, sim, priorizar, é em todas as áreas, sabe? Até porque a gente não. O ideal é que você não. Quando você monta uma agenda, por exemplo, você não pode, cara, ter duas agendas. Uma agenda pessoal e uma agenda profissional, porque você é um só. Então tem que ser uma coisa só e você buscar ali uma harmonia entre a vida profissional e a vida pessoal, tá? Mas é como eu digo, se você quiser performar em uma delas, uma coisa vai puxar a outra, tá? Quando você diz, não, eu abri a empresa há pouco tempo, claro, a gente sabe que quando você abre uma empresa, você vai precisar demandar mais tempo, mais esforço, você vai precisar estar de repente ali mais no operacional, a depender de como você abre a sua empresa, com que estrutura você abre a sua empresa. Você vai precisar sim botar a mão na massa e estar no operacional. Mas à medida que a sua empresa vai crescendo, vai sim aparecendo outras coisas, outras prioridades, não de repente não mais do operacional, tá? Você pode estar sim no estratégico, né? E nós vamos falar sobre isso, né? Porque muitas vezes essa sobrecarga, essa falta de tempo dos pequenos empresários vem porque o cara vive no no operacional. Então, se ele vive no operacional, ele não tem tempo para muita coisa, mas mesmo quando você estiver no estratégico, claro, vão vir outras prioridades, vão vir outros desafios que você mesmo vai criar, até porque você vai querer fazer com que a sua empresa cresça cada vez mais, você vai querer abrir filiais, você vai querer expandir, né, o seu território. Então, assim,
é muito difícil, no meu ponto de vista, novamente, batendo sempre nessa tecla, você manter o equilíbrio, e para mim esse equilíbrio não existe. Você vai precisar ter prioridades, certo? O, o ponto-chave é você definir limites entre a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Então, cara, e o ponto de partida de tudo é uma agenda, tá? Organiza a tua agenda e bloqueia os horários da tua agenda para determinadas atividades que você acha importante para a sua vida pessoal, inclusive, né? Porque, por exemplo, se na tua agenda está dizendo que toda sexta-feira você sai em casal, é a noite do casal, você não pode jamais colocar um outro compromisso para sexta-feira à noite. Eu, eu, Então, veja, quando eu, você tem uma agenda organizada, você consegue cumprir ali as suas tarefas e não colocar coisas que não deveriam estar. Então, para mim, essa questão do equilíbrio parte sim também de uma organização de, primeiro, você sai do operacional, né? É, cria ali uma organização interna e o líder, ele precisa ter uma agenda. Desculpe ter interrompido, pode continuar. Esqueceu? Você ia não, falar. você finalizou? Pode Finalizei. finalizar. Finalizei. Então, eu já sou. Realmente, essa questão de organização, ela é fundamental, né, para o seu dia a dia, praticidade. Quando você organiza, você consegue realmente fazer melhor, porque não corre o risco de esquecer, enfim, e principalmente anotar. Mas eu acredito que muitas vezes você vai precisar usar de situações. Por exemplo, principalmente se você for empresária, se você for mãe, às vezes você tem algum imprevisto ali com o teu filho, precisa ir buscar mais cedo na escola, ou o filho está doente, então você teve ali um tempo de qualidade com ele, onde você vai precisar remanejar ali outras atividades. Vamos supor, o dia de eu ficar com o meu filho é aos sábados. Mas o meu filho ficou doente quarta, quinta e sexta. Aos sábados já não seria mais, tipo, a minha agenda bloqueada para o meu filho, porque eu tenho outras atividades pendentes desses dias que eu fiquei com ele. Então, eu acredito que vale muito você ter no tato, né? Ou se colocar ali diante da situação e conseguir remanejar, não seguir ali a cirra, ou se alguma coisa da agenda deu errado, e aí, meu Deus, acabou minha semana, não vou ter o que fazer. Então, isso também é equilíbrio. Não, mas você está falando de imprevistos, né? Você precisa ter a sua agenda e precisa estar ciente que os imprevistos podem acontecer e você precisa saber lidar com os imprevistos quando eles aparecerem, né? Aquela coisa, a gente traça o plano de ação, né? A gente faz ali o planejamento, mas nenhum plano ele resiste ao campo de batalha. Então, todo plano, quando é traçado ali de forma teórica, quando você vai para a parte prática, vai precisar de adaptações, vão acontecer imprevistos, você vai precisar pegar um caminho diferente. A mesma coisa é uma agenda, né? Claro, se acontecer um imprevisto desse tipo, você vai precisar remanejar sua agenda, você vai precisar fazer algumas adaptações ali. Eu lembro bem quando nós começamos, principalmente a trabalhar juntos, e que você tinha sempre a sua agenda e eu ia fazendo minhas coisas no tato. E aí, quando eu comecei a anotar, você consegue ver uma diferença nítida, né? De que você realmente consegue produzir, consegue marcar ali o pezinho no que foi feito, consegue ver o que é que vai colocar de prioridade para o outro dia, o que não conseguiu ser feito no dia. Então, essa dica da agenda A gente é muito essencial, né? top. A Sim. gente chega, você falando agora de passar o vizinho, né? De quando a gente começou, a gente chega, me vem a lembrança a questão do perfil comportamental, né?
O meu perfil comportamental, ele é comunicador executor. Então, eu gosto muito de executar, né? Eu sou de pegar e ver a lista ali e realmente ir matando. Fiz isso, pô, claro que com as minhas distrações. Outra coisa que eu esqueci, você falou lá das distrações do celular. Eu aprendi, uma dica aí para a galera que está nos ouvindo, tá? Eu aprendi que o iPhone, eu não sei se os... Qual o nome do outro? Tem um iPhone Android. Android. Olha, o cara esqueceu o nome do Android. Rapaz. Eu aprendi que no iPhone... Eu aprendi que no iPhone tem, rapaz, um gerenciador de tempo. Sim. E agora eu fico todos os dias olhando o gerenciador de Ah, o tempo. meu todos os dias eu olho. Por quê? Tipo, quanto tempo foi passado ali no celular, Eu né? tenho Quando isso. você Quanto perdeu. tempo você passou no celular e você Inclusive, consegue ele mostra ver até os por cada aplicativos. aplicativo, Sim, tá? sim. E eu estabeleci O Android tem, aí, tem, nosso aí, diretor tá show de dizendo. bola. Ou seja, todo celular Isso. tem. E aí, Aproveite o que é que isso. eu defini para mim? Cara, eu defini inicialmente, a tendência é diminuir, tá? Que eu preciso ficar pelo menos 1h30 apenas por dia no WhatsApp e 1 hora no Instagram, certo? Tem dias que eu passo 3 horas no WhatsApp, 4 horas. Só que é o seguinte, eu uso o WhatsApp para trabalho. Então, quando eu vou lá e olho quanto tempo passei no WhatsApp e foi muito tempo, aí eu vou fazer uma retrospectiva do dia, né, cara? Mas realmente eu conversei muito com o pessoal, fechei negócios através do celular, precisei conversar com a galera das empresas. Então, eu vou fazer essa retrospectiva para ver se esse tempo perdido no WhatsApp foi um tempo de qualidade. E no Instagram, a mesma coisa. Agora, no Instagram, estou sendo ali mais ferrenho, tá? Eu não quero passar mais de 1 hora no Instagram. Mesmo trabalhando também através do Instagram, né? É, mas o seu trabalho no Instagram, eu acredito que seria bem pouco, né? É mais visualizar, Isso. tal, interagir, mas fica mais com você a questão de organização ali. Então, assim, eu não É, admito já, passar mais de 1 hora no é, Instagram, já no meu porque caso, isso tipo, por dia, tá, pessoal? já no meu Por dia. caso, eu analiso, mas aí realmente eu não tenho, porque é a fonte de trabalho, né? São três ferramentas que eu utilizo muito, que é o WhatsApp, o Telegram e o Instagram. Então, eles sempre estão lá no topo e agendamento, muitas vezes eu preciso estar olhando, visualizando, enfim, fazendo coisas que eu não consigo através de gerenciador. E aí fica um pouco difícil, mas aí eu já venho me policiando com relação a isso. Aí cabe a E você, tipo, você sabe que isso, passa muito tempo ali no Instagram, beleza, é o seu trabalho. Aí cabe a você analisar se esse tempo no Instagram foi realmente fazendo o seu sim, trabalho ou se você acaba se distraindo muito, isso. E tá? aí o método, a metodologia que eu passei a usar foi com relação a curtidas, né? Porque quando você, particularmente, quando estou rodando muito ali, aí curto, porque normalmente aparecem coisas interessantes que eu gosto, enfim. Eu não sou muito de curtir, ó. Eu Eu curto. só É é, raro o diretor, mas eu curto. eu, Eu, tipo, você dá acho. curtida muito É, fácil. sim, Eu, porque eu eu gosto. Para me Então, curtir, diretor, alguma coisa tem que ser assim muito foda. Chamou minha atenção, me agregou valor. Eu disse, não, bicho, aí por gratidão, gera aquela gratidão, sabe? exatamente. E aí eu tenho que curtir e tal, porque Exatamente, eu mas gostaria que se um dia eu postasse um vídeo daquele, alguém curtisse. exatamente, mas é isso que acontece. São coisas que me agregam valor em diferentes campos, né, em diferentes áreas. Sim, o que eu curto é. Eu vejo você, às vezes eu fico bisbilhotando, às vezes quase sempre, você passando aqui, pensar que não, você nem viu direito, já Ah, curte, passa, já curte. Olha assim, rapaz, bicho é rápido na curtida, é fácil, viu?
Mas Então, aí, quando eu passava muito tempo, tipo, com coisas fúteis, aí o número de curtidas que você consegue ver em atividades, né? Ele ficava bem, bem, o número quer de dizer que você consegue ver a quantidade de stories. coisas que você curtiu, Sim, né? sim. Os stories. Hoje eu vejo os stories básicos mesmo de pessoas muito próximas e às vezes quando eu vejo já tá perto de vencer ali. Porque realmente o uso ele tá se tornando mais realmente algo que precisa ser feito. E quando eu vejo que eu tô lá me distraindo, aí eu pô, saio e vou para um outro campo, porque se eu continuar ali, realmente a distração vai vir, né? Existem dois tipos de pessoas que estão ali na internet, né? A gente Sim. sabe disso. Existe a pessoa que está perdendo dinheiro e perdendo tempo, e existe a pessoa que está ganhando dinheiro, e eu digo não perdendo tempo, mas trocando tempo por dinheiro, tá? Ou ganhando tempo, porque poderia estar perdendo tempo ali trabalhando para uma outra pessoa, né? No seu caso, você trabalha para você mesmo. Então, assim, é isso. Existem dois tipos de pessoas ali. Aqui entra apenas para se entreter e as que entram para ganhar Diretor, dinheiro, tá bom? Então é isso. Você precisa escolher que tipo de pessoa você quer ser nas redes sociais, tá certo? Então é isso. Eu trouxe aqui, comandantes, algumas dicas, tá? De como você traçar uma rotina para tentar equilibrar, tá? Eu não vou falar a palavra equilibrar, já que eu iniciei quebrando, né, esse paradigma de que você vai conseguir ter uma vida equilibrada. Eu vou falar Fábio, harmonizar, como você vai poder ali harmonizar a sua vida e o seu negócio. antes de você dar início aí nas suas dicas, eu gostaria que você falasse de uma situação em que você passou muito sufoco aí dentro da empresa, tinha família, tinha sua qualidade de saúde, como foi que aconteceu, como você conseguiu se sobressair, se você conseguiu manter suas prioridades em dias. Veja só, em um período lá da minha empresa, eu vou dizer aí, segundo, terceiro ano de empresa, eu não lembro se você já havia entrado na empresa. Você entrou com 2 anos? Eu acho que foi no segundo ano de empresa, Eu acho que foi na no loja Casa do primeiro. Piso. Foi pouco depois do primeiro, viu? Pronto. O segundo ano. O que acontece no início da empresa, eu não sei se acontece isso com todos os empresários, tá? Mas eu era muito, muito, muito controlador. E fazia muito, muito, muito microgerenciamento. E muito, muito, muito estresse para quem trabalhava. Então, assim, o que acontece? Eu não sei se acontece com todos os empresários que iniciam um negócio e abrem um negócio pequeno, né, sem muitos recursos e estarem na garra querendo crescer. Mas boa parte dos empresários que eu já conversei, que eu já tive ali como clientes, eles sim afirmam que são microgerenciadores, porque é até uma coisa nata, Érica. Você abre um negócio, você quer cuidar do negócio. Eu costumo dizer que quando você abre um negócio novo, o negócio é um negócio bebê, né? Porque existem várias fases ali da empresa. E aí quando você abre a empresa, eu chamo a empresa de empresa bebê. E um bebê, ele requer de muitos cuidados. Um bebê anda sozinho? Não. O bebê fala? Não. Então o cara ele tá com a dor, ele só sabe chorar, tá? Você vai ter que descobrir qual é o problema, qual é a dor. O bebê, ele precisa naturalmente de muitos cuidados. Assim como uma empresa, bebê, uma empresa que acabou de nascer, ela também precisa de muitos cuidados. E aí, cara, nesse início, sabe, eu queria controlar. Se o cara fosse tirar um parafuso de um lugar e colocar no outro,
ele tinha que ir até mim e dizer, Fábio, ó, tô tirando aquele minúsculo parafuso lá da ponta da mesa e vou colocar no outro lado da mesa. Posso? E aí ele queria saber o porquê, né? Posso? Aí eu dizia, peraí, vamos lá, me mostre, deixa eu ver. Aí ele me mostrava, não, poxa, eu tô tirando daqui e vou colocar aqui. Aí eu ia analisar a situação e ia dizer o que ou não, tá? E muita gente ainda faz. Claro que eu fui muito, dei aqui um exemplo muito, né? Mas tem muita gente, tem muito empresário que é assim ainda hoje e já está com anos de empresa. E eu digo, meu amigo, uma das principais, um dos principais fatores que faz com que você fique no operacional, consequentemente, você não tenha tempo para mais nada na sua vida, é você fazer microgerenciamento. É você não confiar no trabalho da outra pessoa. É você não dar liberdade. É você não delegar. Tá? Tem uma frase que eu acho muito errada, Eric, que eu queria quebrar essa frase aqui, meter o facão, né, nessa frase, que é o seguinte: quer bem feito, faça você mesmo. Não é assim, não é Sim, assim a frase? Quer sim. bem feito, faça você mesmo. Cara, é uma das frases mais erradas que eu conheço para o mundo dos pequenos, dos negócios em geral, tá? A frase correta é: quer bem feito, delegue direito. Certo? Você precisa delegar, saber delegar. Existem técnicas e ferramentas para isso. Então você vai precisar aprender a delegar, acompanhar e depois deixar o seu colaborador voar. Você tem que tirar da mente que não é apenas o seu jeito de fazer as coisas que dá certo. Não é porque a outra pessoa faz de uma forma diferente que vai dar errado, certo? Érica, se você faz um bolo usando uma batedeira elétrica e eu faço um bolo, claro, manual, na mão ali batendo, isso não significa que o meu bolo vai ser melhor do que o seu ou que o seu será melhor do que o meu. São apenas processos diferentes para chegar no mesmo resultado ou em resultados diferentes, mais bons. O meu bolo pode chegar em um resultado diferente, aspecto diferente, mas também pode ser gostoso, assim como o seu. Então, assim, é você tirar da mente que só você sabe fazer, que só você faz bem feito, que só você faz mais rápido, que só com você a sua empresa funciona. A partir do momento que você quebra essa crença, isso é uma crença limitante, a partir do momento que você quebra essa crença, e isso foi um divisor de águas para mim, é que você acaba se libertando ali da sua empresa, certo? Então, voltando lá para o início da tua pergunta e para o início da minha resposta, para a tua pergunta e para o início da minha resposta, nessa época, cara, eu era muito controlador, fazia muito microgerenciamento e não acreditava no trabalho de ninguém. Tá? Se o cara ia fazer uma entrega, eu tinha que perguntar a ele. Na verdade, eu tinha que traçar a rota antes. Eu dizia, ó, vamos lá, tem 10 entregas aqui. Cara, essa primeira entrega, aí montava ali a sequência de entregas, né? Sequência lógica, tipo, cortando ali um caminho só para traçar todas as entregas, para não correr de perder tempo em uma, depois em outra. E aí eu traçava a rota ali, falava para o cara o que ele precisaria carregar primeiro, que qual entrega fazer primeiro, sendo que, cara, os entregadores conhecem a cidade 1000 vezes melhor que eu. Os caras têm a cidade na mente porque os caras fazem isso todos os dias, os caras cortam a cidade todos os dias. Então, sou eu que vou dizer para ele como organizar ali todos os dias as entregas? Não, cara. Faz apenas uma reunião, deixa claro que
A meta da empresa é sempre economizar recursos, é sempre economizar combustível e tempo, tá? E deixa isso claro para ele. E de vez em quando você acompanha se ou o teu ou o superior dele, né? Então, de vez em quando você vai acompanhar para ver se isso está sendo feito. Se não estiver sendo feito, novamente faz uma reunião e alinha, porque se você alinhar hoje com um colaborador, você não vai garantir que daqui a um ano ele esteja fazendo da mesma forma. As pessoas têm vícios, né? As pessoas de repente mudam seus conceitos, enfim, as pessoas não vão fazer da mesma forma sempre. É preciso que você acompanhe e faça sempre alinhamentos. Então, quando eu comecei a buscar conhecimentos, a correr atrás de treinamentos, consultorias, mentorias, quando eu comecei a ler muito sobre o tema, né, sobre como sair do operacional, enfim, o conhecimento ele liberta. E foi isso que aconteceu comigo. A partir do momento que eu percebi que, cara, não é apenas eu que sei fazer as coisas, tá? Eu preciso confiar nas outras pessoas e eu não preciso estar perdendo o meu tempo importante que deveria estar lá no operacional para ir lá no estratégico para ir para o operacional microgerenciar. Então, a partir desse momento, claro, eu comecei a ter um pouco mais de tempo, eu comecei emocionalmente ter uma qualidade emocional melhor, né? O que acontece? Quando você microgerencia, você pensa que só você sabe fazer as coisas. E quando você pede para alguém fazer, que aquela pessoa não faz da forma que você pediu, mesmo ela chegando no mesmo resultado, você se estressa, estressa a outra pessoa, e aí você leva esse estresse para casa porque não tem como, né? Não, eu não acredito naquela frase de que você não traga problemas de casa para a empresa ou da empresa para casa. Eu acho que influencia sim, e você precisa conversar, né, com as pessoas. Se está tendo problemas na empresa, conversa com a tua esposa sobre os problemas, desabafa, né? Da mesma forma, se estiver tendo problemas em casa, cara, chega na empresa, vai para o teu líder, né? Ou para um amigo, desabafa, conversa, né? Se tiver a oportunidade. Se isso está impactando demais na execução do seu trabalho, da sua função ali, não adianta ir desabafar para um amigo. De repente até adiante, né? De repente, a partir do momento que você desabafa, você, sei lá, volta ao seu Sente estado alívio, normal, né? você sente um alívio. Se for um cara realmente de um coração bom, ele vai procurar meios para lhe ajudar, para lhe acalmar, para lhe consolar, e isso ajuda sim. Mas, no meu ponto de vista, se está atrapalhando na tua produtividade, você precisa ir direto para quem resolve, né? Então chama o teu superior, né? Chama o teu gerente, o teu patrão e conversa, desabafa, né? E aí com certeza ele vai entender o seu momento. Ele vai entender que você está passando por um momento difícil na família, em casa, que todo mundo passa, inclusive ele, né? E vai entender que aquilo ali é apenas um momento, que você está perdendo a produtividade, não está fazendo as coisas com tanta atenção, que aquilo ali é apenas um momento que vai passar, tá bom? O ideal é que você não guarde para você, beleza? Então é isso, cara, é isso, Érica. O meu principal, a minha, sabe, a minha parte ali turbulenta no mundo dos negócios foi ali no primeiro ano, onde realmente a empresa era um bebê e você precisa se dedicar 100% e muitas vezes sem recursos nenhum. E aí no segundo ano você já veio para a empresa, né? Você trabalhava em outra empresa, já veio para a nossa empresa e aí foi um sossego danado. Você tirou ali 1000 fardos das minhas costas, né? Foi quando eu pude me dedicar mais ainda a estudar, né, a me focar ali no estratégico, foi quando a nossa empresa ela decolou. Show de bola. Então vamos às dicas, né? Aí para Vamos lá. rotina. Rotina como?
uma rotina mais harmoniosa. Harmoniosa. Essa palavra é muito enfeitada. O que acontece? Primeira coisa, Ah, defina as suas prioridades. Você não consegue fazer nada sem definir as suas prioridades. E eu não estou falando de prioridades da empresa nesse momento. Eu estou falando da sua prioridade como comandante, como pessoa, como pai, como mãe. Então é isso. Primeiro você vai definir as suas prioridades. Como eu falei lá no início, as minhas prioridades, as minhas macro prioridades, eu não sei se são as suas também, em primeiro lugar, saúde, porque se eu não cuidar da minha saúde, eu não consigo me dedicar a mais nada, né? Uma pessoa doente vai se dedicar a mais o quê, né? Claro, se for uma doença séria, mas muitas vezes a doença não é nem tão séria e psicologicamente você fica tão mal. Então, cara, se preocupa primeiro com a saúde. Quando eu falo saúde, é saúde geral, mental, né, e física. Segundo, família. E terceiro lugar, trabalho, certo? Então, define essas prioridades. Depois de você definir essas prioridades, você vai praticar uma coisa que eu chamo de autocuidado, certo? E o autocuidado, ele está dentro ali de uma das prioridades, que é a saúde, tá? Autocuidado. No autocuidado, eu citei aqui três coisas assim, que para mim são prioridades. Praticar exercício físico, certo? Porque a partir do momento que você pratica exercícios físicos, você está cuidando não só da sua saúde física, mas também da sua saúde mental. Isso é óbvio, eu acho que todo mundo sabe, né, que é cientificamente comprovado. Quando você está ali praticando exercício físico, você acaba desconectando do mundo, focando no exercício físico e ali você alivia muitas vezes o seu estresse, né, do dia a dia, ansiedade, né? ansiedade, enfim. Hoje eu pratico duas atividades físicas quase que diariamente, e uma eu pratico 3 dias na semana. Gostaria de ter mais tempo para praticar todos os dias, mas eu faço crossfit, né, 3 vezes na semana e faço musculação todos os dias quando dá. Essa semana mesmo eu não fui nenhum dia. Correria só, mas é aquela coisa, existe o equilíbrio? Não existe o equilíbrio totalmente. Tá? Eu gostaria de ter ido todos Mas os aí dias para você não foi academia, todos os dias para academia, mas foi todos os dias que teve para o cross, tá? né? Mas para o meu equilíbrio, o normal seria ir todos os dias para academia, né? Então, assim, por isso que eu digo que é muito difícil. Você pode até conseguir, cara, mas na minha realidade isso não existe. Certo? Então, pratique exercício físico. Quando a gente fala em praticar exercício físico, leve em consideração as coisas em torno do exercício físico. Porque, assim, para que o exercício físico lhe traga bons resultados, Érica, você precisa fazer quais outras coisas? Deixar essa com você. Para que o exercício físico surta resultado, né, resultados razoavelmente rápidos, você precisa. Só o exercício físico não basta, né? É preciso que você faça algumas outras cositas mais. Não entendeu? Vamos lá. Tô aqui olhando para você, falando, tentando imaginar o que é que você tá querendo Vai falar. adiantar você praticar exercício físico sem ter ali uma boa alimentação? Não. Tá? Tem gente que Não, fala, porque eu malho para comer. você ficou falando aí do equilíbrio e que saúde e tal, e aí depois eu fiquei, o que que ele tá fazendo? Ele tá falando realmente de ter resultado, porque acontece que muita gente faz a prática de algum esporte ou atividade física só realmente para ter o corpo em movimento e não necessariamente hipertrofiar ou emagrecer Olha ou só, algo eu do acho que quem fala tipo, isso, né? e eu já falei isso, tá?
Eu acho que o cara é um puta de um hipócrita arrogante. Por quê? Quem é que não quer ter um corpo bonito, bem definido? Eu conheço algumas Quem é que pessoas. diz? Eu não estou falando de fisiculturista, tá? Sim, Eu estou sim. falando de você ter uma barriga seca, não precisa estar aparecendo os carocinhos. Eu estou falando de você ter um braço definido para mulheres, uma coxa, né? Não tão musculosa, mas definida, uma barriga seca, um bumbum durinho. Quem é que vai para a academia todos os dias que não quer chegar a esse resultado? Agora sim, você não consegue se dedicar o suficiente, não consegue manter uma boa alimentação, uma constância na academia e vem com aquela resposta besta que diz: ah, eu malho para comer. Olha, eu acredito sim que tem pessoas que não, até porque nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas não existe um padrão, né, de corpo. Então cada um muitas vezes gostam. Ah, existe. Então, é ponto de vistas, né? Então, tem pessoas que realmente gostam do biotipo mais magrinho, realmente quer estar ali no esporte. Não, até por questões de peso, né? Quando você quer ter o seu biotipo ali equilibrado, quer fazer o esporte por exercício. Um exemplo disso é caminhada. Caminhada, ela não é um esporte, faz bem para a mente, faz bem para o corpo, mas ela não traz definições. Mas é muito diferente de um cara que faz apenas uma caminhada para Mas aquele aí a outro gente cara. tá falando de esportes, né? Eu citei a situação de Mas enfim, você existe de fato pessoas em que vai para academias academia todos os dias. e que não quer ter ou seguir um Eu não padrão, desculpe. conheço e eu não Não quer conheço seguir e ali um padrão e tá se sentindo bem com o seu corpo, vai porque gosta de musculação, vai porque quer uma qualidade de vida. Então, eu acredito que existe sim. eu não conheço e acho uma puta de uma hipocrisia quem vai para academia todos os dias e diz que não quer ter um corpo bonito ou bombado ou musculoso, enfim. Certo. Beleza? Prática exercício físico e o entorno que traz a isso. Uma boa alimentação saudável, suplementação, um sono, um período de sono adequado que vai surtir efeito também ali para os teus exercícios físicos. Beleza? Uma outra coisa que muita gente fala, que muita gente não fala, né? E que eu vejo quase ninguém falar, é sobre o ócio criativo. Tu sabe o que é o ócio criativo? Já ouviu falar? Não. O Posso até ócio, saber, mas não ouvi esse o ócio termo. criativo é aquele momento que você fica, cara, sem fazer nada. Que você vai passear, tá? Que você, enfim, fica à toa, pensando em besteira, sem compromisso nenhuma, sem pressão nenhuma, né? Enfim, aquele momento que você fica à toa. Então é interessante que você tenha esse momento. Menos algumas vezes na semana, uma hora. Sabe? É aquele momento em que você não está martelando na sua mente trabalho, família, escola, negócios, dinheiro, boletos para pagar. Que você se desconecte. Foda-se tudo. Eu vou aqui. Não necessariamente assistir a Netflix, mas vou ficar aqui de boa, velho, comigo mesmo. Então, muito pouca gente faz isso, sabe? Muito pouca gente fica no ócio criativo. E, inclusive, eu Isso sou. no mundo dos negócios, né? Sim, sim, porque tem gente que fica no ócio criativo demais, né? Tem gente que não tem muita coisa para fazer e fica no ócio criativo demais. A proposta não é isso, tá? A proposta é você ter as suas atividades e ter ali um ócio criativo, né? Uma hora por dia, sei lá, uma hora por semana, enfim, que você fique um momento ali
sem fazer nada. E uma outra coisa seria um hobby, tá? Tenha um hobby. Hoje eu digo que tenho dois hobbies, tá? Um é pescar. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de pescar. E aí eu tiro pelo menos uma vez no mês para ir pescar. E o outro é um exercício físico, mas que eu considero como um hobby, que é o CrossFit, né? Eu acabei me apaixonando pelo CrossFit e eu gosto muito, sabe? Quando eu não vou, eu sinto muita falta. E assim, é importante que você tenha hobbies saudáveis, né? Porque vão existir hobbies ruins. Eu não sei se o hobby pesca a minha esposa enxerga como saudável. Mas para mim é saudável, tá? Eu consigo me desconectar do mundo lá fora, consigo me conectar ali com a natureza, com o mar, né? Ter uma conversa descontraída com os colegas, enfim, isso faz bem, tá? Érica, Faz, minha gente. Só não faz bem quando a gente quer fazer do hobby que era para ser uma vez ao mês, um hobby tipo toda semana, né? E as outras eu coisas. tenho amigos, eu tenho Equilíbrio. amigos que fazem isso, né? Inclusive, Realmente. você já fez, né? Eu acredito que foi por isso que você quis aí Isso. citar Hoje eu tiro aí pelo menos uma vez no mês, que talvez muitos comandantes vão dizer ali que é muita coisa, né? Uma vez por mês. Mas pode ter certeza, se você começar a pescar, você vai ver que não é muita coisa, tá? Então é isso, cara. Tenha um hobby, tá? Então vamos lá. Autocuidado. Prática de exercícios físicos e tudo que está ao entorno para lhe fazer bem, ócio criativo e tenha um hobby. Cara, tem um livro. Eu vou até pedir para tu cortar essa parte do vídeo, bicho, para me lembrar o nome do livro. Cara, como é que eu esqueço o nome desse livro? É um dos melhores livros que eu já li. Eu comecei a praticar há um bom tempo. O Milagre da Manhã. Tá, vamos lá, vamos voltar aqui. Tem um livro, Érica, que eu vou indicar quando a gente falar aqui de autocuidado, que é o Milagre da Manhã, tá? Esse livro eu já li ele duas vezes. É um livro pequenininho, tá? Você, não vou dizer que você lê em uma sentada, mas você lê muito rápido. Em uma semana você consegue ler o livro numa boa, tendo ali uma hora e 40 minutos de leitura por dia. Então, leiam o Milagre da Manhã. Lá ele vai lhe dar digamos que cinco atividades para você fazer todos os dias, logo cedinho. A sugestão dele é que se faça logo cedinho. A sugestão do livro é que você acorde um pouco mais cedo, digamos aí que uma hora mais cedo, para fazer essas atividades, né? Que são as cinco atividades do Milagre da Manhã, que vai mudar a sua vida. Mas, se você não tem o hábito de acordar mais cedo, inclusive o livro lhe ensina como criar esse hábito, mas se você não tem esse hábito e prefere fazer em outro horário, pode ser também. Contanto que você tire ali uma hora do seu dia para que você faça essas atividades e que isso se torne um hábito, tá? Inclusive, essas duas dessas coisas que está aqui e outra que eu vou falar lá no final, está dentro desse livro, né, O Milagre da Manhã. Galera, se você já leu O Milagre da Manhã, coloca aqui embaixo se você nos comentários. Se você ainda não leu, fala aí, ainda não li. Tu trouxe. Pensei que ele tem trazido o livro O Milagre da Manhã, mas esse livro está em casa, não está aqui não, né? Certo. Então, é isso, tá? Autocuidado. Então, prioriza isso. Fábio, como é que eu vou ter esse autocuidado se eu ainda estou no operacional da minha empresa, né? Tudo aqui funciona através de mim. diretor. Bicho, você vai ter que travar o seu horário, certo? Trava o teu horário para cuidar ali da tua saúde, certo? Que é o autocuidado. Tá dentro de autocuidado também, vez ou outra você ir ao médico, né? Enfim, ir a um psicólogo. Vamos lá. Desculpem. Convivência com a família, aí já está naquele outro bloco, né? Naquela macro prioridade que é a família,
tá? Que é a família. Então, é muito importante que você trave ali blocos de tempo da sua agenda para você ficar com sua família, para você desfrutar da sua família, dos seus filhos, tá? Porque como a Érica mesmo disse, o tempo não volta. E, cara, essa bagunça que você tem em casa, né? Menino chorando, menino colado em você, querendo atenção, isso vai durar aí no máximo, vamos botar aí 15 anos, 16 anos da sua vida, ou 10. menos, 10, porque a tendência é que cada vez mais que o seu filho for crescendo, ele ir se afastando de você. Eu tenho uma filha hoje de 6 anos que o xodó dela, assim, a aproximação dela, no meu ponto de vista, comigo, já não é a mesma de quando ela tinha 2 anos de idade, concorda, Érica? Sim. Porque, querendo ou não, ela já está tendo uma vida pós-família. Ela já estuda, já tem os amiguinhos da escola, já tem as suas atividades, educação física, balé, natação. Então, veja, ela não está com a atenção totalmente voltada a mim ou a Érica. Então, cada vez mais, a tendência do seu filho ir crescendo é ele ir se distanciando mais do seu afeto. E isso é um processo normal, não acontece só com os nossos filhos, não. Acontece com todos eles. Então, trava da tua agenda algum tempo aí de qualidade para você passar com a sua família. Beleza? Então, convivência com a família é tudo. E aí você tem aí esse pilar da família. E aí nós temos o pilar do trabalho, que é esse macro pilar que eu falei dos 3 lá no início, né? Que é saúde, família e trabalho. Quando a gente fala de organização do trabalho e ter uma harmonia entre trabalho e família e vida pessoal, eu vou tocar novamente lá, Érica, no ponto da agenda. Porque é a agenda que vai definir o que é que você vai fazer ali no dia a dia e vai definir também as tuas prioridades. Se você deixa só isso só na tua mente, só na tua cabeça, pode ter certeza, você vai atropelar as coisas, você vai trocar as prioridades e muitas vezes você vai marcar compromissos, né? 2 compromissos no mesmo horário, isso já aconteceu muito comigo, e muitas vezes você vai perder um compromisso importante e deixar de, sei lá, lucrar mais, enfim, deixar de aumentar a produtividade, aumentar os lucros aí da tua empresa por falta de organização, certo? E falando um pouco aqui de agenda, vai algumas dicas, tá? A própria agenda já é uma dica, e aí vai mais algumas dicas quando a gente fala de agenda. É importante que na sua agenda você estabeleça limites entre a vida pessoal e a vida profissional. Cara, se você acha que você precisa trabalhar 8 horas por dia, define na tua agenda essas 8 horas por dia de trabalho. Faça sol, faça chuva, trabalhe as 8 horas por dia e dê intensidade de trabalho, como a Érica disse no início, sem distrações. Dê o máximo de você nessas 8 horas por dia. Eu tenho certeza que você vai fazer tudo. Existem técnicas, né, Érica, para você não procrastinar. Existem técnicas para você não perder tanto tempo e focar realmente no que você precisa. Então, eu tenho certeza que se você focar mais, procrastinar menos, você consegue fazer tudo e com excelência e um pouquinho mais nessas 8 horas. Porque assim, quando você sair da empresa, cara, você tem uma outra vida. Você tem a sua família, você tem os seus filhos, você tem as suas atividades de casa, você tem os outros compromissos, tá? Então é importante sim que você foque nessas 8 horas, se dedique ao máximo e depois se dedique ao máximo às outras coisas, né? Você fazer tudo com muita intensidade. Tá, eu trabalho com intensidade. Tem empresários, Érica, que o problema é esse. Ele só trabalha com intensidade.
nada mais faz com intensidade. Então, assim, trabalha com intensidade, vive com intensidade, desfruta da família com intensidade, viaja com intensidade, esteja presente onde você estiver, certo? Então, quando eu falo tudo isso, é muito importante você entender que você jamais vai conseguir essas façanhas se você estiver no operacional da sua empresa. Ah, Fábio, e como sair do operacional? Entre em contato com a gente, que esse é o nosso trabalho, tá? Organizar a tua empresa, transformar a tua empresa em uma PF, ou seja, em uma pequena empresa que funciona. Por quê? Porque toda grande empresa foi uma pequena empresa que funcionou. E você só consegue sair do operacional se você tiver uma empresa que funciona, certo? Então é isso. Eu queria finalizar, já estouramos um pouco o horário, né, comandante? Eu queria finalizar com um exercício, Érica, que eu falei lá no início. Você tem alguma coisa para colocar? Não. Tá. Então, os comandantes que estiverem, um exercício muito importante para que você aumente o seu foco e aumente a sua produtividade e aumente ali a sua, digamos que, atenção nas coisas. Você consiga realmente focar no que você precisa fazer. A primeira dica é: ninguém consegue se dedicar, ninguém consegue ficar focado, né? Antes de passar o exercício, eu quero passar essa dica. Ninguém consegue ficar focado, Érica, por muito tempo em uma determinada coisa. Só. Então, primeira coisa, o interessante é que você intercale algumas coisas. E quando você precisar ficar focado em uma coisa que requer muita atenção, seja na tela de um computador, seja em um livro, seja escrevendo alguma coisa, você ter momentos de descanso, né? Cara, foca ali 40 minutos e tira 20 minutos, 15 minutos para descansar, para relaxar, tomar um cafezinho e praticar uma coisa que a gente chama de atenção plena. E o nome do exercício é justamente esse, é a atenção plena. É um tipo de meditação, já ouviu falar? Não. Sobre a atenção plena? É um tipo de meditação, só que eu costumo dizer que é uma coisa mais fácil de se fazer sem nenhum tipo de orientação. Você consegue ali manter a atenção plena e isso vai melhorar muito o seu foco, né? Vai fazer com que você esteja ali no momento atual, esteja onde você parece estranho, é o que eu ia dizer, né? Parece estranho, mas vai ajudar a fazer com que você esteja onde você está. Cara, se você está tomando banho, é muito importante, Érica, que você sinta a água, certo? Sinta a água tocando seu corpo, que você respire, que você esteja tomando banho. Você está com as crianças, esteja com as crianças. Está no trabalho, esteja no trabalho. Se situe e esteja onde você está, certo? Se eu tentar explicar mais, vai terminar enrolando. Eu Tá? também acho. Então é o seguinte, o exercício é o exercício de atenção plena, que consiste em você focar em apenas uma coisa. Tem muita gente que pratica esse exercício focando em um objeto. Por exemplo, eu vou focar nessa caneca, tá? Então eu vou olhar para ela, vou começar a fazer uma respiração de forma correta e vou focar nessa caneca, apenas nessa caneca. Como é a respiração de forma correta? Eu vou falar, calma. Deixa eu explicar como no caso desse tipo de você focar em um objeto. Então você vai focar apenas nessa caneca e você pode, inclusive, analisar as características, o material do qual é feito, o que tem escrito nela, mas veja, sua atenção por um momento, que vai durar ali alguns minutos, tá? Vai estar focado apenas em uma coisa. Isso vai fazer com que você aumente o foco, tá? Porque você vai treinando isso todos os dias e de repente algumas vezes por dia, quando você voltar ali a sua atenção para o seu trabalho, perceba, você treinou a ficar focado em apenas uma coisa. E aí quando você estiver trabalhando, você vai estar focado no trabalho. Você não vai estar focado no trabalho e mexendo no Instagram, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Inclusive,
Uma outra dica é torne o que é ruim difícil e o que é bom fácil. Nesse caso, se você precisa de foco, para que o teu celular está do lado? Para que o teu celular está vibrando ou não está ali no silencioso, tocando? Então, de preferência, afasta-se do celular ou deixa no silencioso, tira até do vibrador ali para você ouvir o celular vibrando, tá? Ah, o meu só vivinho não perturbe. Pronto, Nem então toca, nem quando nada. você tira o celular de perto de você, você está tornando o que é errado difícil acesso e traz água para perto de você. A água faz bem, lhe ajuda na hidratação, faz bem para o seu corpo. E aí, quando você traz a água, você está tornando o que é bom fácil, mais acessível. Então, torne o que é ruim difícil e o que é bom fácil. Beleza? Então é isso. Mas a que eu vou ensinar hoje, Érica, não a atenção plena não é você focar em um objeto. Eu vou ensinar você a focar na sua respiração mesmo, certo? Durante o processo de respiração, você vai focar apenas no processo de respiração, que é o seguinte: você vai inspirar pelo nariz. Primeira coisa, tá? Comandantes, vocês que estão me ouvindo aí, tá? Vocês que estão me acompanhando, eu quero que você sente de forma confortável. Se você estiver sentado, se você estiver em pé, fica de forma confortável. Se der para sentar, legal. Tem gente que faz deitado, Érica, numa posição em que o seu corpo fique totalmente confortável, tá? Então, senta de forma confortável. E aí, eu vou falando, você vai fazendo para os comandantes ver, tá? Senta de forma confortável, solta os ombros de preferência, certo? E agora você vai inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Não solta assim de forma brusca. Imagina que tem uma vela na sua frente, tá? E você vai soprar a vela sem apagar a vela. Então você faz uma outra coisa. Quando você inspira, você seca a barriga. Quando você solta o ar, você relaxa a barriga. Certo? Então vamos lá. E quando você estiver fazendo esse processo, você vai se concentrar apenas na sua respiração. Se você vai desconectar totalmente do mundo, não vai pensar em mais nada a não ser na tua concentração, a não ser nesse processo, na tua concentração não, desculpe, na tua respiração. Nesse processo de respirar, tá certo? E aí você faz isso, começa fazendo isso por 1 minuto, né? Depois você aumenta 2 minutos, 5 minutos, certo? Vamos lá? Vamos fazer esse processo 3 vezes, tá? Então, relaxa, respira, inspira, só para de novo. Mais uma vez. Certo? Então é basicamente isso. Você faz isso, tá? Cara, sua atenção tem que ficar totalmente voltada a esse processo de respirar. Começa a fazer isso durante várias vezes ao dia. Várias vezes não, 2, 3 vezes ao dia, contanto que você faça aí todos os dias. E lembra que eu disse que tinha mais uma coisa aqui que eu ia falar lá no final do vídeo, que fazia parte do livro O Milagre da Manhã. Então, esse processo de atenção plena faz parte do livro O Milagre da Manhã, e lá ele ensina esse mesmo processo que eu acabei de ensinar, tá bom, pessoal? Então, é um livro que, no meu ponto de vista, todo dono de empresa precisa ler. Não só todo dono de empresa, qualquer pessoa que quer ter uma vida mais saudável, quer ter mais resultados na vida, precisa ler esse livro. Beleza? Beleza. Show de bola. Então vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, antes do comando, né, do podcast, quero pedir novamente para que você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o teu joinha, porque assim o YouTube vai entender, né, os algoritmos do YouTube vai entender que o vídeo é relevante, vai recomendar esse vídeo para mais pessoas.
compartilha esse conteúdo com as pessoas que você acha que interessam. E, ao mesmo tempo, quero agradecer aos nossos parceiros, né, que é quem ajuda a manter esse projeto no ar, tá? Todos os parceiros que apareceram aqui na tela da nossa TV, né? Dinâmica Contabilidade, Argamax, Casa do Piso, Inove Farma, Metamorfose, são quem realmente firmou o compromisso de estar aqui com a gente todas as semanas. Beleza? Érica, qual é o teu comando do dia? Meu Comando do PFcast. PFcast é... Você quer pensar enquanto o diretor fala dele? Fala, diretor. Fala aí, diretor, qual é o teu comando? Lembra que no podcast anterior a gente combinou de você ficar aí com um bloquinho de notas, aprendendo e anotando seus comandos. Certo, diga aí o seu comando de hoje. Eu vou comer um pãozinho enquanto você fala. Dê atenção ao momento. Dê atenção ao momento. Show de bola. Esse diretor tá bom. Viva, como aquela frase que a gente falou. Viva o agora. Não, esteja onde você está. Onde você está. Esse é o comando do diretor. Esteja onde você está. Agora o seu, deu tempo de pensar. Priorize. Você quer antes de falar, você quer praticar aí a atenção plena? Priorize as coisas e não perca o foco com facilidade. Através disso você consegue, sim, apesar do comandante aqui não falar que não existe equilíbrio, mas, enfim, estamos com opiniões diversas. Temos, né? E não tem nada mais nisso. E aí, sim, através de buscar seu foco, de fato, no meu ponto de vista, você consegue ter um equilíbrio melhor na sua semana, no seu dia a dia, no seu mês e ter controle das coisas de forma melhor. Show de bola. O meu comando de hoje é: não existe o equilíbrio quando você quer ter resultado de fato em alguma área da sua vida, principalmente quando você quer ter resultado nos negócios. Não há equilíbrio. O que há são as prioridades. Então você vai precisar priorizar o que é mais importante para você. Sua família é mais importante do que a sua empresa? Prioriza. Encontre uma forma de ter tempo de qualidade para a sua empresa e ter tempo de qualidade para a sua família. Beleza? Da mesma forma, tua saúde também é importante. Prioriza. Certo? Não fica na pane de querer ter um equilíbrio, porque de repente você vai se auto-sabotar. Pessoal, é isso. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Fui!